Gente, então, bem-vindos todos aqui nessa atividade da Comunidade e Cultura, do Núcleo Comunidade e Cultura da SPRJ, da Diretoria Científica. É nosso intento, né, conhecer as atividades que trabalham em prol da saúde mental, e temos a honra de ter hoje a presença do padre Júlio Lancelotti, que trabalha, né, com a população de rua, a pastoral de rua, né, padre? Sim. E também com a presença da Marta Soares, que trabalha com o Centro de Referência de Saúde Mental em Belo Horizonte, um trabalho belíssimo que ela faz há anos, e com o nosso colega Tiago Monfada, que tem também uma longa experiência com pacientes na miséria, aliás, foi o Tiago quem me deu essa ideia. Numa reunião de candidatos, ele falou assim, a gente precisava pensar, né, sobre a origem do sofrimento mental na miséria. Então, Tiago, devo a você essa mesa, que foi uma inspiração, é o meu muso, tá? Bom, então, com isso, a gente vai passar a palavra para o padre Júlio, que pode, então, nos brindar com as suas experiências, sabedoria e luz. Com você a palavra, padre. Então, boa noite a todos e todas que nos acompanham nessa reflexão. E é uma reflexão instigante. E acho que uma das coisas importantes que nós temos procurado fazer na convivência, que eu não digo que trabalho com a população em situação de rua, eu convivo com a população em situação de rua, que é diferente doença mental ou distúrbio mental de sofrimento mental. Eu creio que aí os mais especialistas poderão fazer essa diferença do que é um distúrbio mental ou uma deficiência, e é diferente de o sofrimento mental. E uma das coisas que chama sempre a atenção, talvez por uma questão até de formação, que nós passamos por cima nesses últimos tempos, e prescindimos de analisarmos a realidade a partir também da luta de classes, da diferença de classes e da situação de classes sociais. Eu lembro que ficou muito conhecido uma conversa do Pepe Mujica, quando ele encontrou com movimentos feministas no Uruguai, e ele disse para as mulheres que estavam ali na militância, na luta, na questão feminista, de que as mulheres pobres sofriam mais do que elas. E isso causou até uma polêmica muito grande com o Pepe Mujica, porque ele fez esse recorte de classes. Eu acho que é importante fazer o recorte de classes também na questão do sofrimento mental, e quando é um tema como esse, é um tema que traz bem presente essa questão do corte de classes. Sempre eu trago um exemplo de que aqui em São Paulo, vocês estão ouvindo bem, né? Tá ótimo, padre, tá bem. Aqui em São Paulo, sempre eu converso com os grupos LGBTQIA+, até na parada LGBT, e eu digo que as mulheres trans e os grupos LGBT em situação de rua vão atrás da parada catando latinha, que eles nunca vão estar em cima do carro de som ou do trio elétrico, porque a gente não pode prescindir, nas análises que nós fazemos, a questão de gênero, a questão étnica, a questão de classe social, e que agravam o sofrimento mental. Pode estar presente em todas as situações, em todas as classes sociais, mas eles têm, muitas vezes, um agravante intransponível no grupo mais pobre, no grupo que a gente chamaria dos descartados. A gente pode pegar alguns indicadores muito simples, como, por exemplo,
Hoje até eu conversava sobre isso com algumas pessoas que convivemos com a população de rua. Como é que a população de rua tem garantia de acesso à água potável, acesso ao tratamento odontológico, acesso à podologia, a cuidar dos seus pés? Eles não têm, muitas vezes, nem como cortar as unhas, mas eles não têm água, não têm comida, têm que dormir na calçada. E, além dessas questões estruturais da vida ou de sobrevivência, eles têm isso, também conversava com um grupo hoje à tarde, eles têm negada a subjetividade. Então, ninguém acredita que eles têm sentimentos, que eles têm sonhos e pesadelos, que eles têm desejos, que eles têm raiva, que eles têm amor, que eles têm alegria, que eles têm tristeza. Tudo isso se prescinde. Então, num momento dessa chamada pós-modernidade, alguns chamam de pós-modernidade, de uma exacerbação do subjetivismo e do subjetivo, a subjetividade da pessoa em situação de rua é negada. Quem está preocupado com o sentimento dele, com o que ele pensa, como é que ele percebe a realidade, qual é a sua emoção? É interessante que causa o sofrimento mental para essas pessoas a solidão, a incomunicabilidade. Ninguém toca nesses corpos. A aporofobia ou a pobrefobia causa ódio, rechaço. Fico impressionado quando, nas conversas que nós fazemos, nos grupos de partilha e de conversa, outro dia um falou isso: nós somos o ninguém, nós somos o ninguém. Então, ninguém conversa com eles. Quem é que pergunta o nome, que quer saber se ele está bem, se ele dormiu bem, se ele está com alguma situação difícil, se ele está com saudade, se ele quer falar com alguém? Por exemplo, eles não conseguem telefonar para a família, não conseguem comunicação, nem sempre conseguem acessar a internet, eles são excluídos digitais. Então, é uma série de coisas, inclusive, você veja, nos chamados centros de acolhida, com toda a humanização que dizem ter, e até a Prefeitura de São Paulo gosta de falar que está humanizando a atenção à população em situação de rua, os grupos, às vezes, são grandes, tão grandes para conviver, que o que é encarregado da disciplina é que escolhe qual o canal de televisão que eles vão assistir. E todos têm que assistir aquilo que é colocado lá. Uma vida, e isso eu acho que é uma causa terrível de sofrimento mental, que nunca você pode fazer escolhas. Nunca você pode fazer escolhas. Sempre você só tem aquela opção. O padre Comblan, que é um grande teólogo latino-americano de origem belga, ele dizia: não há liberdade quando você não tem possibilidade de fazer escolhas. Então, são pessoas que nunca podem escolher o que vão comer. Nos centros de acolhida, não podem escolher a hora que vão dormir. Você veja, uma mulher, e isso eu ressalto muitas vezes, não ter acesso ao absorvente higiênico. O que isso causa na psicologia de uma mulher, no sentimento, na visão. Hoje, quando eu estava dividindo as roupas, quantos dos homens estavam procurando cuecas? Então, é uma situação de vida e de indigência que muitas vezes embrutece, e as pessoas vão desacreditando. Eu acredito que as pessoas em situação de rua têm, inclusive, uma grande resiliência de manterem ainda lucidez ou manterem algum sinal de saúde mental,
no meio de tantos sofrimentos. Até, muitas vezes, aqui na nossa convivência com os adolescentes privados de liberdade, eu dizia uma coisa que causava muita revolta nos que ouviam, mas que eu dizia, quando os jovens que estão privados de liberdade, sendo torturados, maltratados, tendo a sua vida negada, se rebelam, isso é um sinal de saúde mental. Rebelar-se é um sinal de saúde mental. Romper com a ordem injusta, rebelar-se contra a opressão, são ainda sinais de saúde mental. E a toda a ordem estabelecida, que no fundo é uma desordem, toda essa desordem estabelecida, travestida de ordem, oprime, nega, cega, ensurdece, emudece, não dá mais, não garante o direito de falar, de se expressar, de se colocar, de ser aquilo que realmente a pessoa se percebe, a pessoa expressar os seus sentimentos, o seu pensamento, as suas emoções. Às vezes, as mulheres que estão em situação de rua destampam e falam muita coisa, xingam muito. Hoje uma estava bastante agitada, gritou, xingou, falou, foi gritando embora. Ela precisa pôr isso tudo para fora. Ela precisa, com razão ou sem razão, externar a sua raiva, externar a sua frustração, externar o seu sofrimento, externar aquilo que está há anos reprimido. Então, muitas vezes, nós confundimos o sofrimento mental com patologia. A sociedade tem a capacidade, as instituições, de colocarem as suas patologias institucionais como das pessoas, como patologias pessoais. Então, calam as pessoas, tornam as pessoas inertes, as pessoas, como eu vejo muito falar muitas vezes nesses atendimentos feitos pelas prefeituras, de que são nossos clientes. Agora acharam um nome bonito de conviventes, mas ninguém convive com eles. Eles são chamados de conviventes, mas ninguém come com eles, ninguém senta com eles, ninguém conversa com eles, ninguém partilha a vida com eles. Então, superar, aguentar, resistir a todo esse sofrimento da incomunicabilidade, da solidão, da tristeza, da negação da sexualidade, da negação da afetividade, da negação de todas as dimensões humanas, de todas as dimensões que humanizam a vida. O grande sofrimento mental causado pela miséria é desumanizar a vida, é tornar a vida insuportável. Eu tenho dito na comunidade nesses dias de que se a fome fizesse ruído, seria um ruído ensurdecedor. É que a fome é silenciosa. Nós muitas vezes, não percebemos, porque o nosso olhar está muito direcionado, nossa percepção é muito seletiva, e nós não percebemos o olhar, a tristeza, mas também não percebemos a alegria, a esperança, não percebemos o amor, não percebemos o afeto. A falta de amor, a ausência de amor é extremamente desumanizadora. E tudo aquilo que desumaniza de maneira sistemática, persistente, permanente ou intermitente é um sofrimento mental. Não ter possibilidade de descansar, de dormir, de estar num lugar seguro, de não ser maltratado, de não ser torturado, de não ser escrachado, de não ter, como é comum aqui em São Paulo, seus bens retirados, embora tenhamos a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que veta a retirada compulsória das pessoas em situação de rua,
e também dos seus objetos, e colchões, cobertas, documentos, também vetou, como já a lei que foi aprovada e que traz uma modificação no Estatuto das Cidades, da arquitetura hostil. Então, ser tratado com hostilidade o tempo todo, com invisibilidade, isso causa um grande sofrimento mental. A solidão de uma calçada fria, a dor que não é atendida, a fome que não é saciada, a sede que não é dessedentada, o afeto que não tem reciprocidade e nem pode ser manifestado. Causa um grande sofrimento mental, porque vai desumanizando de maneira corrosiva. Eu acho que isso que causa um grande sofrimento, essa corrosão da pessoa na sua totalidade, na sua forma de ser e de existir. Não tem roupas, não tem o alimento, não tem a água, não tem afeto, não tem onde descansar. Não é abraçado, nem pode abraçar. Então, são muitas as questões de que a miséria impõe. E, como lembra o Papa Francisco na encíclica, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, e depois na encíclica Fratelli Tutti, esse sistema neoliberal é homicida, porque é um sistema que mata. E o relatório da Oxfam Brasil, que tem um título bastante claro: a desigualdade mata. A desigualdade mata. Hoje, pela manhã, chegou em situação de rua uma jovem mãe com uma criança de 8 dias. E cercamos de todo cuidado, todo carinho, para ver a questão da amamentação, do aleitamento da criança, vestuário, um local seguro para essa criança ficar. E todos da rua que estavam ali ficaram em silêncio, atônitos, vendo uma criança que nasceu na rua. Então, tudo isso é causa de uma dor muito grande, de um embrutecimento da vida, de uma destruição da vida, e que exige muita força, muita coragem para resistir, para suportar e para não se deixar destruir completamente. Inicialmente, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu também estou ansioso em ouvir os que vão falar agora. Obrigada, Padre Júlio. Maravilhosa a sua fala. Vamos passar a palavra, então, para a Marta Soares. Eliana, peça para todos desligarem os fones, todos desligarem os alto-falantes, por favor. Está tudo desligado. Pois está acontecendo ruídos o tempo todo. Pois é, mas agora é só você que ligou, porque está todo mundo de microfone desligado. Então, podemos? Podemos, Marta? Podemos. Então, boa noite a todas, todos, todes. Boa noite, Padre Júlio. É uma alegria estar aqui, uma responsabilidade também, né? E já agradeço pelo convite, né? E pela oportunidade. Viver e aprender, né? E ouvindo aqui o Padre Júlio, né? A gente traz, então, uma pergunta. Quando as cidades escutam vozes, o que a democracia tem a dizer? Não é assim, quando a cidade dá conta, né, da sua miséria, né, vamos chamar de miséria, que é o resto que a própria cidade produz, né, e aí ela não vai encontrar, né, ela nega, não abraça, não reconhece, não se reconhece ali, né, não, né, aquele que perde a humanidade não está, né, então os invisíveis, né, os invisíveis. E o que dizer disso? Então, tem alguma coisa muito errada com a nossa democracia, não é? Os bens não são distribuídos, né? Democracia não é direito para todos, não deveria ser isso, né? No mínimo.
né? Não é todos direito a voto, sim, todos com direito à comida, com direito à casa, né? Com direito ao afeto, com direito à vida. Então isso nos atravessa, né? Isso nos provoca, isso nos faz pensar a nós mesmos, né? As nossas práticas e o modelo de sociedade que a gente tem, né? Que prima por essa lógica, né? De que aquele que produz, né? Ele não ganha pelo que fez, né? Ele não ganha pela riqueza que ele produz, né? Ele ganha para sobreviver. Os que têm o trabalho, aqueles que não, né? Vão se reinventando e vão reinventando outras formas. E alguns desistem, né? E enfim, alguns chegam a ponto de algumas desistências. Então, a gente está falando de um sofrimento mental, não é? E pensando, então, saídas e possibilidades, e essa possibilidade de olhar para nós mesmos, né? Enquanto sociedades, enquanto grupo, né? Um coletivo, né? Que nos une à humanidade, a nossa humanidade. Queria trazer aqui um pouco de uma experiência que a gente viveu, né? E vive em alguns aspectos a mesma experiência, que é a construção de uma proposta de inclusão social pelo trabalho livre e circulante com usuários da saúde mental. Eu sou Marta, terapeuta ocupacional, trabalho na Rede SUS de Belo Horizonte, na gerência de um centro, conduzindo um centro de convivência, conduzindo esse centro de convivência, numa cidade que tem mais 8 desses serviços, assim, dessa modalidade, dentro de uma rede de atenção psicossocial. Uma rede estruturada, né, para fechamento, né, do preconceito, vamos dizer assim, né, o fechamento dos manicômios físicos e mentais, né, e para esse aprendizado com a experiência humana de enlouquecer. A cidade e a loucura e seu encontro, seu desencontro e os seus reencontros. Então, quero descrever aqui uma experiência, né? Marta, ficou mudo. Obrigada. Bem-vinda e radiante e ineditamente construída, né? Uma experiência a partir da escuta de vozes, da escuta dos desejos, anseios e a tenacidade para uma transformação. Então, estou falando de um espaço, né, de um trabalho que organiza, né, e que oferece a pessoas pobres, né, periféricas, a grande maioria, e que tem, né, o diagnóstico ali de sofrimento psíquico, sofrimento mental e outras categorias ali, né, da psicose, etc, e tal. Inicie, então, com um salve à sonora demanda, desejo, né? Eu quero e posso trabalhar. A gente escuta essa frase, né, de uma pessoa que sai de uma das oficinas de música oferecidas nos centros de convivência, espaços que trabalham com arte e cultura, né? Então, nos ocorre a seguinte constatação, né? Para ele também, né? Entendemos que a vida não tinha acabado ali, né? E ele vai dizer, essa pessoa, ela vai dizer de novo, aconteceu tudo aquilo comigo, eu sei, mas eu sinto, eu quero e posso trabalhar. Então, a gente vai escutar essa frase, né, que a pessoa escuta a constatação, né, num universo despretensioso e ousado, né, que a gente vai escutar isso dentro de um centro comunitário, onde circulava uma população, né, de diferentes lugares, com diferentes momentos e necessidades ali, desde crianças e adolescentes, adultos, pessoas mais velhas, né, um espaço diverso, plural, desafiador e aberto, em relação, né, né, e aquela proposta, então, ela aparece, né, nesse lugar onde estava instalado, né, esse centro de convivência onde a gente trabalha, um centro de apoio comunitário.
E esse movimento, então, ele retorna, né? Ele retorna ao setting de uma cidade, ao espaço, né, onde aconteceu, né, nos primeiros meses de 93, uma proposta de um projeto para preparar aquelas pessoas para o trabalho. Né? Então, todas desempregadas, né? Algumas nunca tinham trabalhado em lugar nenhum, né? Numa condição ali de muita dependência e por aí afora. Então, esse movimento né, vai provocar, né, uma proposta, um projeto alusivo, né, na literalidade do nome do espaço onde ele nasceu, apoio comunitário, centro de um apoio comunitário. Escutamos, escutaram, né, os escutadores de todas as vozes para dar sentido às mesmas. A comunidade escutou, pareando conosco, o espaço de uma cozinha, né, e a sua marcenaria. E fomos todos. Enquanto movimento social, tivemos uma presença importante, e essa proposta, né, acolhida e desenvolvida pelo movimento social em Minas, né, movimento social da luta antimanicomial, o Fórum Mineiro de Saúde Mental, né, e outras referências, né, foram acompanhar o ineditismo de uma prática que nos causava, desde o frio na barriga até outras causas relacionadas à questão, assim, o que eu estou fazendo aqui? Cada um de nós se perguntava. E, na sequência, né, nós fomos organizando as entrevistas para as pessoas que manifestavam o desejo e a necessidade de trabalhar, principalmente o desejo, um investimento, né, um investimento numa futura cooperativa. E aí, então, como eram muitos interessados, a gente descobriu várias pessoas querendo isso, né, dentro de Belo Horizonte, né, em diferentes lugares da cidade. Então, eram muitas pessoas para muitas vagas, né? Vagas para as turmas, né, dos cursos nas áreas que essas pessoas elegeram. Marcenaria, costura, bordado, culinária, mosaico e por aí afora. Então, né, com recursos captados, né, junto ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, lá naquele ano de 99, né, essas pessoas, então, atravessaram a cidade, né, para ir nos pontos onde aconteciam os cursos, onde aconteceu a formação. Quais pessoas? Aquelas que foram selecionadas. Selecionadas por quê? Né, qual que era o critério? Aquelas que sustentariam o empreendimento, a proposta até o final. E quem sustenta alguma coisa assim, dessa monta, né? É quem estava muito a fim de fazer, né? Quem acreditava muito no que estava por acontecer, né? Aqueles desejosos, extremamente desejosos. E isso aconteceu, né? Aconteceu durante 3 anos consecutivos, né? Sempre com o apoio da estrutura, né? Da rede de saúde mental da cidade, né? E com o suporte do movimento. E aí, né? Dizendo isso, assim, as parcerias que foram realizadas com diferentes instituições que forneciam seus espaços, que forneciam lugares, né, para a realização dos cursos, né, que foram participando, a gente foi encantando e chegando a uma cidade, né? Então, e mergulhar para transformar uma história em uma realidade. Os pobres, os loucos, decididos, desvairados, desejosos, ao cruzar uma cidade, romper limites, né, chegar até o final do curso, ir para uma formatura, e dali, depois, começa outra etapa, que é dar o primeiro passo para gerar renda, né? E o modo de escolher, né? Que trabalho seria esse, que momento seria esse, que metodologia seria aquela, né? E aí não faltou a preocupação, né? A preocupação na busca, né, no cuidado com a metodologia, né, que faziam par com a demanda e o ineditismo do que estava para acontecer. Qualificar os usuários do serviço de saúde mental para o trabalho nas áreas que eles escolheram, né? As áreas designadas e desejadas por aquelas pessoas. E nesse lugar, cabia no máximo uma pessoa que fizesse o papel ali do secretário do alienado, que eram os trabalhadores investidos, né, nesse projeto, e que ali faziam o trabalho de organizar, mas o comando, a voz, a organização, o pensamento e a construção partiu e aconteceu da forma mais horizontalizada, né, da forma mais participativa, até chegar, né, a um resultado seguinte, né? A organização de um empreendimento de economia solidária, né?
que traz como seu primeiro princípio, na construção do estatuto, pensado linha por linha, artigo por artigo, né? Trouxe como primeiro princípio ter o trabalho como um valor, produzindo o que dá prazer. Esse é o melhor dos mundos, não é? E as pessoas acreditaram e apostaram nisso com muita força, com muita tenacidade. E aí os primeiros passos, né, assim, e agora, como é que a gente vai financiar isso? Como é que vai ser a continuidade disso? Então, a gente lembra de uma primeira encomenda da marcenaria, né, que foi assim, a pessoa trouxe a encomenda, né, os trabalhadores, os marceneiros, né, foram ali, avaliaram, né, fizeram o cálculo, quanto vai custar, receberam uma entrada, com essa entrada, compraram os materiais. Na entrega do produto, né, eles receberam o restante do pagamento. O restante daquilo que ficou, né, foi distribuído entre as pessoas igualitariamente, de acordo com o número de horas trabalhadas. Então, assim, isso é um modo, né, foi uma estratégia, né, foi uma necessidade e foi de uma importância para que as pessoas se percebessem, né, se percebessem e se apropriassem das suas histórias, se apropriassem do trabalho, conduzissem de forma horizontalizada, compartilhada, e isso empodera, e isso faz pensar, isso faz questionar, isso abranda, né? Abranda o sofrimento, traz leveza, faz sonhar, né? De que é possível a partir do que a gente faz, né? Com os pés na realidade, claro, isso nunca foi esquecido, né? Mas a importância da necessidade de fazer acontecer com as pessoas e a partir das pessoas. E essa foi a metodologia. O nível da horizontalidade proposto, e assim o trabalho se deu, né? A metodologia e processos e entrelaçamentos de ideias, produzindo também outros laços sociais. Atravessamos correntezas, abismos, subimos e descemos para chegar até onde estava o desejo posto e colocado nos primeiros dias. O lugar do trabalho livre, já falei disso, né? Digno e libertário, inventivo e revolucionário, porque não tinha um chefe, né? A roda é que determinava, o coletivo, a parceria é que determinava o que vai fazer, por que sim, por que não, né? E o nosso papel ali era secretariar, era acompanhar e fazer junto, né? Viver junto a experiência, assim, né? No mais profundo, né? Da questão. O trabalho em valor e a... Marta, desligou de novo. Tá. Deixa eu ver se eu consigo pegar assim que ficou, né? Trabalho, valor, você estava no trabalho. O trabalho é o valor e a produção é por puro prazer, né? E aí a pessoa já se realiza. Ela não tem que ficar uma semana inteira trabalhando para viver no sábado, no domingo. Não, ela vive enquanto produz, né? Ela está ali criando, pensando, inventando e se reinventando também. E a gente está falando aqui de pessoas como que eu vou dizer? Algumas com situação de sofrimento mental grave, intenso, né? E a gente tem uma frase muito bonita de uma das nossas empreendedoras, né? Uma das empreendedoras que ela dizia assim, aqui eu entrei bagaço e saí cana. Então, assim, percebe o deslocamento, né? Assim, o deslocamento disso, o que isso representou, né? Então, esse é um salto, né? E uma comprovação de que é possível, né? E aí, seguindo aqui. E aí, fomos experimentando, né? E aprendendo e fazendo, aprendendo, experimentando, fazendo reflexões e transformando realidades, né? A partir da constatação de cada um, né? Da sua potência e daquilo que é possível fazer. Deslocar, translocar e nos permitir aquele espaço-tempo político, né? E a partir desses primeiros anos de experiência, né? Quando, ao completar 10 anos, né, de caminhada, de desbravamento aí de barreiras, né, de superação de barreiras,
esse coletivo, ele faz a opção de abrir um espaço cultural, pura ousadia, e um espaço que fizesse uma alusão à casa, né? Que fizesse alusão a uma casa como um espaço da mente e do coração. Isso é, né? E aí, como que isso foi se dando, né? A casa, ela trazia aquele formato, ela trazia esse lugar da proteção, né? E foi aberto, então, um espaço cultural num bairro próximo ao centro da cidade, onde, né, funcionava de uma forma muito interessante. Tinha uma loja na entrada, onde eram expostos e vendidos os produtos dos núcleos, dos núcleos, né, da época, que era a marcenaria, mosaico, bordado, costura, e a culinária, né, que era um outro grupo de produção, formados, né, outro grupo formado por aquelas pessoas, né, e outras que foram chegando mais tarde, expunham e vendiam. Né? A cozinha produzia lá naquele mesmo espaço, porque nos fundos da casa tinha um quintal, atrás, né, tinha uma cozinha, e entre a cozinha e a parede dos fundos, um palco. E nesse palco a gente convidava a arte e a cultura para se apresentar. E ali a gente via de perto, né, a possibilidade do encontro de uma cidade com a loucura. E nessa aproximação, a gente testemunhou coisas muito impressionantes, assim, que as pessoas chegavam, né, e alguns perguntavam assim, aqui tem gente doida? Cadê eles? Eles estão aonde? Escondidos na cozinha? E as pessoas ali desfilando, né, com a bandeja na mão, servindo, né, servindo os pratos pedidos, né, solicitados no cardápio, né, servindo as bebidas, né, era muito impressionante, assim. E era surpreendente, né, a Eliane, a Lili, que teve oportunidade de estar lá, né, pôde ver isso muito de perto, e era surpreendente o encantamento de todos, dos clientes, né, e dos trabalhadores que ali recebiam aquelas pessoas. Era muito impressionante essa aproximação e a desconstrução do preconceito, assim, né? Ali tem uma diferença, sim. Ali tem uma situação, sim. Ali tem um trabalhador, ali tem um poeta, ali tem um artista, né? Ali tem alguém que vai fazer a abertura, né? A abertura da noite, vai dar as boas-vindas, né? Ao grupo, ao trio Amaranto, né? Vai dar as boas-vindas ao Sérgio Pererê, vai dar as boas-vindas a uma artista que veio da Bielorrússia, não vou saber se eu falar o nome dela aqui. Então, recebemos artistas do Brasil inteiro, né? Artistas da música, né? Artistas do teatro, né? Que eram apresentadas ali, rodas de saraus de poesia, eventos infantis, eventos com as crianças, impressionante isso, né? O carnaval infantil, né? No matinê. Então, assim, esse encontro e essa possibilidade, né? E as pessoas sabendo quem era quem. Então, assim, desnuda, escancara, né? O grande problema, né, está, né, no modo de olhar, no modo de ver essas pessoas, né? No modo de ver o mundo, né? Sem diminuir, né? Seja lá quem for, não é? Sem diminuir, sem depreciar, mas respeitando, reconhecendo, valorizando, cumprimentando, né? Recebendo. E esse amor e esse encontro de amor, vamos dizer assim, né? Porque era dos dois lados. A alegria quando as pessoas chegavam, né? Nossa, chegou mais um tanto, chegou mais um tanto. Gente, nossa, vamos trazer mais uma mesa. Lotou a casa, tem muita gente em pé. Não tem problema. Né? E uma casa, quando a gente fala casa, né, não era uma casa, o espaço, ele foi, o espaço cultural, ele foi decorado com os produtos, né, vindos dos núcleos. Então, todo o mobiliário da casa, né, todos os enfeites, todos os quadros, todos os objetos, né, e toda a comida servida era produzido por essa, tudo era produzido por essas pessoas. Martinha, eu vou ter que te lembrar do tempo. Tá, então eu estou chegando ao final aqui dessa apresentação, dessa nossa conversa, tá? A experiência demonstrou
que os pacientes psiquiátricos, né, ao recuperarem sua cidadania, tinha algo a oferecer à cidade, né? Eu acho que é isso que faz, né, assim, que faz a gente continuar acreditando, né, de que é possível transformar. Mas transformar o quê? E quem? Né, assim, é transformar a sociedade a partir de nós mesmos, né? Então, a partir do protagonismo real, do protagonismo em cena, né? E com a democracia na sua radicalidade, né? O que você quer, o que você gosta, por que sim e por que não. É dar a palavra e deixar fluir. Então, é um espaço de, né, assim, essa possibilidade das trocas e do aprendizado o tempo inteiro. E aí a gente conheceu uma cidade, né, assim, uma cidade que a gente não a tinha tão próximo, né, mas ela chegou. Chegou para perguntar, chegou para se apresentar, chegou para fazer fila na porta, porque, né, alguns momentos lá ficava lotado, né, e chegou para ver a diversidade, a pluridiversidade, assim, né, e a possibilidade, né, de uma sociedade realmente sem manicômios. Então, é uma construção ainda longa, muito longa, né, mas foi demonstrado. Agradeço pela atenção a todos, de todos. Obrigada, Marta, realmente um trabalho assim, cativante. Agora vamos passar a palavra para o nosso Thiago Bonfado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aqui o convite da Eliane para participar dessa mesa, agradecer a presença aí do Padre Júlio, da Marta, eu penso que essa comunidade de cultura, esses diálogos interdisciplinares, né, são fundamentais para a gente poder ouvir essas diferentes pluralidades, né, de pensamento e de vivência e de experiência. E tanto é que, assim, eu fico muito honrado e emocionado por disso que o Padre Júlio e a Marta trazem, né? São falas muito humanizadas, né? Baseadas em experiências deles, que marcam ali uma ética, né? A ética de uma sensibilidade e empatia para com os excluídos, para com o diferente, né? Então, eu montei minha apresentação aqui pensando mais, começando com conceitos. É muito importante entender conceitos. Então, a miséria como causadora de sofrimento mental, né? Quando eu penso em miséria, eu tenho a impressão que dentro de uma gradação é uma condição pior que a pobreza, né? Então, o sujeito pode ser pobre, mas não miserável. Então, a miséria, para mim, pelo que eu entendo, é um estado de pobreza extrema, né? Onde faltam as necessidades básicas de sobrevivência. Então, a miséria ela traz uma ideia contida de algo traumático, de forma inquestionável. Como o Padre Júlio falou, um agravante intransponível, eu marquei aqui, porque é algo inquestionável que a miséria traz algo de traumático. Então, o que é o trauma? O trauma é algo que produz uma alteração aguda ou crônica na homeostase física ou psíquica, causada por um estresse cuja intensidade é maior que a capacidade do sujeito de suportar, a capacidade do organismo ou do psiquismo de suportar, produzindo, então, um dano. Então, a miséria está ligada a um dano, né? Ou seja, assim como o nosso corpo precisa manter constante determinadas condições físico-químicas para se manter vivo, nossa mente necessita de condições favoráveis para continuar exercendo suas funções. Então, existem traumas que produzem danos permanentes e outros que produzem danos temporários, reversíveis. Então, o organismo ele sempre lança a mão de inúmeros mecanismos para a manutenção da vida. E um deles, como o Padre Júlio falou, é o embrutecimento. Pois bem, para entendermos de que maneira a miséria está conectada com o sofrimento mental, eu penso que é importante a gente entender o que é o mental, né? Eu entendo que o mental compreende o neurológico e o psíquico. Então, assim, o neurológico sendo a parte orgânica, corpórea, que é a anatomia, a fisiologia, e o psíquico, que refere-se mais ao mundo emocional, o imaginário, né? Os fenômenos psicológicos e comportamentais, que mesmo sendo resultado desses processos neurológicos, não necessariamente se encontram bases anatômicas fisiológicas para a compreensão de tais fenômenos. Não estamos falando de conceitos.
eu penso assim, que existem dois tipos de miséria. A miséria de bens e direitos, onde faltam as necessidades básicas para a manutenção de uma vida regular, e a miséria psíquica, onde faltam as ferramentas ou habilidades psíquicas básicas para conseguir se sustentar, o sujeito conseguir se sustentar, ou seja, manter a vida em sociedade. Então, quer dizer que são pessoas que irão demandar ou necessitar de outras ou do coletivo para a própria subsistência. Se a miséria tem uma coisa associada a algo traumático, né, e se esse trauma produz dano, algumas delas vão necessitar do coletivo para a própria subsistência. Então, temos uma parcela de pessoas que conseguem sobreviver tão somente porque recebem ajuda do social. E sabemos que quanto mais evoluída uma sociedade, maior a probabilidade de coletivamente acolher os mais necessitados. Então, assim, esses dois tipos de misérias, de bem e direito e psíquica, estão conectadas como num ciclo vicioso, porque muitas vezes uma leva a outra, né, perpetuando determinados padrões, né, tendo como origem tanto questões internas quanto externas. Um outro conceito que eu penso importante trazer da Organização Mundial de Saúde é o conceito de saúde, como além da ausência de doença ou enfermidade, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E a psicanálise, então, é a ciência que estuda o psiquismo humano, ao mesmo tempo que é uma forma de tratamento das mais diversas expressões de sofrimento psíquico. Pois bem, depois dessa introdução, então, eu queria compartilhar um pouco da minha experiência. Eu sou médico, clínico geral, né? Comecei minha vida trabalhando em estratégia de saúde da família, né? Onde tive a oportunidade de lidar com a população geral, em todas as suas fases, né? Gestante, criança pequena, adulto e idoso. E depois acabei indo trabalhar no CAPS de Paraty, onde eu moro, Centro de Atenção Psicossocial, onde concentra, então, o tratamento das doenças mentais, transtornos mentais graves, incluindo álcool e drogas. E nesse tempo, então, fiz a minha formação psicanalítica no Rio, na Sociedade Psicanalítica. No CAPS, eu compreendi que a maior parte dos transtornos mentais mais graves estavam associados a condições de pobreza e miséria. E o padre Júlio me fez pensar que, quando ele trouxe a questão do sofrimento, né, que todos os miseráveis têm transtornos, mas a maior parte dos transtornos tem origem, né, os transtornos mentais graves têm origem na miséria. Mesmo sabendo, né, que os fatores etiológicos para a causa desses transtornos mais graves são multifatoriais, quer dizer, tem vários fatores. Esses fatores etiológicos, as causas, podem ser incluídas em dois grupos, né, teoricamente falando. O primeiro são fatores constitutivos, né, que vêm junto com a pessoa, estão ligados ao seu DNA, ou seja, são questões hereditárias, né, e atualmente a gente não tem muito o que fazer para acessar essa questão genética, né, no futuro se fala talvez em terapia gênica, não sabemos. Mas a outra causa, outro grupo, são as vivências que aquele sujeito irá atravessar enquanto vivo. Então, nesses casos, o meio externo é imperativo na construção desses transtornos. E é aqui que encontramos recursos e as maiores possibilidades de tratamento, né? Mas como que o meio externo influencia o adoecimento ao sujeito? É aqui que entra uma das possibilidades, que entra a questão da miséria. Então, pensemos numa gestante, né? Eu falei de uma gestante, mas poderia ser a moça que ganhou o bebê que o padre Júlio trouxe, né? Pensemos numa gestante que está passando fome. Sabemos que o bebê que está dentro do seu útero não terá necessariamente as condições favoráveis para seu crescimento e desenvolvimento, de forma que, possivelmente, ele carregará consigo alguma marca psíquica desse período. Então, aqui estamos falando de marcas ocorridas em um corpo em crescimento e desenvolvimento. O mesmo pode ocorrer em outras fases de sua vida. Então, através do cabedal de conhecimentos oriundos da psicanálise, sabemos que o psiquismo do ser humano parte de um início muito imaturo e desorganizado, e com o passar do tempo, e especialmente com os cuidados recebidos, ele vai em direção a uma organização cada vez maior, o que lhe possibilita, nesse desenvolvimento, ter uma compreensão cada vez mais aproximada da realidade externa. Nesse sentido, quanto mais precoce os traumas vividos pelo sujeito,
mais grave o distúrbio, o grau do distúrbio psíquico ocasionado, ou seja, piores as marcas que aquela pessoa poderá carregar pela sua vida fora. E assim temos a compreensão de como vão se estruturando as psicopatologias, que podem ir desde quadros neurológicos associados a deficiências mentais, né, com alterações no desenvolvimento cerebral, passando a quadros mistos, onde se associam alterações neurológicas e psíquicas, como os quadros de autismo, depois chegando a quadros assim mais associados à psicose, perversão e neurose. Vou fazer um pulo aqui para dar tempo. Eu gostaria de falar um pouco de Paraty, que é uma cidade ímpar atualmente, né, no cenário brasileiro, pois a história do país passa por ela, que também preserva sua riqueza na múltipla e abundante fauna e flora. Em 2019, Paraty recebeu da Unesco o título de Patrimônio Mundial da Humanidade na categoria mista de cultura e biodiversidade, devido justamente à sua composição multiétnica, que conta com representantes históricos que mantiveram uma luta permanente na preservação da cultura ancestral, dos seus modos de vida e da rica história local que guarda as marcas dos diversos períodos de decadência e isolamento físico que sofreu nos últimos séculos. Portanto, possui uma memória social que desenvolveu hábitos, valores, crenças e costumes, que a constituem e representam, associando-se firmemente à identidade do Brasil e do brasileiro. Essa história da Unesco, né, patrimônio, aponta justamente para as comunidades tradicionais que aqui permaneceram. Então, comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras, então, que preservaram sua cultura, coisas que a gente não vê na cidade grande, né? Justamente pelo isolamento social vivido em Paraty, isolamento social e isolamento local também, né? Muito difícil acessar a cidade, era muito difícil acessar a cidade, então Paraty preservou esses hábitos, essas comunidades. Tive a oportunidade de viver algumas experiências, né, incluindo atendimentos, enfim, de diversas pessoas dessas comunidades tradicionais, compostas, então, por quilombos, indígenas, caiçaras. Então, eu obtive uma maior compreensão do quanto as experiências históricas, territoriais e comunitárias dos povos e comunidades tradicionais contribuem para o manejo da vida e estão presentes nas dimensões materiais, simbólicas e do sagrado espiritual, possibilitando contatos com diferentes entendimentos das relações entre o ser humano e o seu meio, quer dizer, diferentes epistemologias, diferentes cosmovisões, diferentes entendimentos de o que é ser humano e como é ser humano, né? Diferentes modos de relação com a natureza, ou seja, um caminho oposto ao da miséria. Essas experiências ajudaram-me a perceber o valor e a riqueza que a ancestralidade e a coletividade podem propiciar na construção do indivíduo. Porém, por estarem em um movimento diametralmente oposto aos projetos de desenvolvimento e progresso econômicos vigentes, essas comunidades enfrentam questões complexas para a manutenção e sua sobrevivência, e de seu modo de vida e para a defesa de seus territórios. Claro que isso acontece aí nas cidades grandes também, né? Isso não é de hoje, historicamente sabemos que são inúmeros os povos que foram dominados por outros, cuja força e potência eram maiores, e suas culturas extintas, né? Essas comunidades atravessam um longo período de invisibilização, epistemicídio e expropriação dos territórios pelos quais passaram e continuam passando em âmbito global, latino-americano e brasileiro, conforme o Conselho Federal de Psicologia 2019. Grande parte dessas dificuldades traduzem-se em sofrimento psíquico, que em muitos casos transformam-se em psicopatologias individuais, coletivas e transgeracionais. Dessa maneira, para entendermos melhor a trajetória da miséria, precisamos resgatar a história dos antepassados, pois em sua grande maioria são descendentes de pessoas submetidas a condições escravas ou frutos do extermínio de grande fração importante de seu povo, ou submetido a migrações maciças pela miséria, onde tiveram que lidar com situações de escassez, às vezes extrema. Somam-se a essas questões a intensa repressão e destruição de seus símbolos, seus modos de vida e sua cultura, que muitas vezes ocorreram e ocorrem de forma violenta e traumática.
Outro conceito importante nessa coxa de retalhos é o conceito de violência estrutural. Violência estrutural. Segundo Minayo Souza, citado pelo Conselho Federal de Psicologia, seria um tipo de violência gerada por estruturas organizadas e institucionalizadas, naturalizada e oculta em estruturas sociais, que se expressa na injustiça e na exploração e que conduz à opressão dos indivíduos, sendo que essa violência oculta encontra-se presente nas relações políticas, domésticas, na conformação dos territórios, nas diferentes formas de discriminação, também está presente nos processos de migração maciça, industrialização, exploração econômica dos territórios e na organização social das cidades, expressando-se de formas como a colonização do pensamento dos povos colonizados, a imposição de valores e costumes e a discriminação contra a religião e a espiritualidade dos povos. Para Correia, 2003, quando além da violência intrapsíquica superpõe-se outra violência de nível social, isto é, quando a realidade traumática é denegada pela sociedade, seja a partir do contexto grupal comunitário, seja a partir de suas instituições, os mecanismos de defesa podem tornar-se ainda mais graves. Segundo ela, a falta do reconhecimento do traumático real produz uma violência enlouquecedora. Pois bem, agora eu gostaria de pensar um pouco sobre a transgeracionalidade, ou seja, sobre como ocorrem as transmissões de uma geração para outra desses conteúdos traumáticos. Os conceitos de cripta e fantasma, introduzidos por Abraham e Torok em 1995, apontam para alguma vivência vergonhosa ou indizível que fica sepultada dentro do psiquismo do sujeito, tendo efeitos associados a um segredo inconfessável, com o qual o sujeito é obrigado a lidar. As criptas poderão transformar-se em fantasmas familiares, o que dependerá, segundo Trachtenberg, da intensidade, da malignidade e da resiliência familiar. De modo que o sujeito fantasma é, portanto, prisioneiro de outro sujeito, o sujeito cripta. E assim, nada pode ser abolido completamente. Algo aparecerá nas gerações seguintes, como enigma ou algo impensado. Esses traumatismos, luto, vergonha, violência social, que permanece sem elaboração psíquica, constituem para Trachtenberg uma verdadeira pré-história para as gerações seguintes, pela qual serão compulsoriamente atravessadas. As gerações futuras terão que lidar com uma experiência traumática que não é própria, mas sim dos pais, de quem dependem psiquicamente. Serão possíveis prisioneiros de sua pré-história, então serão a geração fantasma. Esses aspectos da transmissão psíquica entre as gerações trazem a marca da desorganização do espaço intrapsíquico e intersubjetivo. Assim, podemos pensar as repercussões intragrupais das inúmeras atrocidades que esses povos e sua ancestralidade viveram e ainda vivem, como, por exemplo, a abolição da escravatura, que tem apenas 150 anos, isto é, 4 a 6 gerações passadas. Em termos de transmissão psíquica, é muito pouco tempo. Todas essas crianças são atravessadas pela cultura familiar e ancestral, que asseguram a continuidade geracional, bem como a identidade familiar, às vezes ao custo de sua integridade psíquica e até mesmo somática, já que esses enunciados poderão contradizer suas próprias percepções internas e externas. Quer dizer, então, além da atualidade, tem várias formas desses danos, desse trauma ser transmitido, né? Então, apesar de que, segundo Barry, nem a família, nem a nação, nem a religião, nem a língua asseguram ao direito o sentimento interior de sua identidade, essa mesma autora aponta que uma origem sempre é procurada para enraizar a identidade. De forma que, quando temos condições de compreender nosso passado, abre-se a possibilidade de uma melhor integração de diferentes partes de nós mesmos, valorizando-se, por vezes, partes rejeitadas ou desconhecidas até então, ou simplesmente deixando-se para trás aquilo que carregamos, mas que não faz mais sentido. Podemos, então, descobrir nossa própria originalidade, liberando-nos, assim, do mito familiar que nos saturava com esta ou aquela característica pré-determinada. Por outro lado, Gallo aponta que o grau de inserção ou de exclusão social pode ser entendido como determinante tanto do processo saúde e doença, quanto da sustentabilidade ambiental e tem impacto significativo sobre a equidade social. Quer dizer,
isso envolve a todos nós. Para Santos, citado por Galo, a definição mesmo do que é sustentável e saudável também só é possível em situação a partir do diálogo horizontal entre os sujeitos, suas experiências e interesses, segundo ele, da ecologia dos saberes. Quando uma sociedade apresenta uma capacidade de resiliência social, através de espaços que permitam a visibilidade, assim como da Marta trouxe, e o reconhecimento de seus integrantes, abre-se a possibilidade de elaboração desse traumático não elaborado. Segundo Montanha, a cidade nos permite reconhecer-nos a nós mesmos quando ela nos exibe por reflexo nossa existência para ela. Quando a imagem do sujeito deveria aparecer e não se mostra, quando não há devolução de humanidade, vive-se a ausência de si, vive-se o vazio de não se ter a própria existência reconhecida. É o sujeito invisível na cidade. Então, o lugar do analista, né, essa profissão impossível, encontra-se, além do nosso consultório, no limite do tecido social, podendo ter contato com os mais diversos segmentos sociais, inseridos na contemporaneidade com todas as tecnologias e seus frutos, com todas as variações possíveis do humano, e traz consigo compromissos éticos e responsáveis por recompor esses laços, bem como aqueles aspectos simbólicos perdidos, rompidos, atacados e interditados. Penso que, para que isso seja possível, precisamos nos colocar no centro das conflitividades, sobretudo naquilo que impede o reconhecimento das diferenças, de forma a produzirmos conhecimentos e transformações a partir daí. Nossa bússola aponta para os sinais da expressão da destrutividade, seja em caráter individual, familiar ou social, de forma a trazê-los à tona para toda a sociedade. É isso, pessoal. Obrigada, Tiago. Trabalhão que você fez, né? Muito bom. Bom, gente, então a palavra está aberta, quem quiser conversar. Eu peço só que aperte lá a mãozinha, né, para a gente ver a ordem dos pedidos de fala, tá? E a mesa também, que se quiser interagir um com o outro, fiquem à vontade. Bom, enquanto as pessoas ficam aí pensando o que vão falar, eu vou fazer uma questão aqui para vocês três. Padre Júlio traz essa cena, né? Eu tive lá com o Padre Júlio, é realmente uma experiência assim, fantástica. Primeiro assisti a missa lá, né, na paróquia São Miguel Arcanjo, muito legal. Depois acompanhá-lo, né, na distribuição de alimentos lá com a população. E essa cena que o senhor traz, né, padre, da mulher que tinha acabado de ter uma criancinha na rua, que ficou todo mundo impactado. Para nós, psicanalistas, essa é uma cena muito forte, né? Porque, como o Tiago falou, são nesses primeiros dias, nesses primeiros meses, que todo o resto vai ser marcado, né? Então, com a criatividade que o senhor tem e com a riqueza que é o seu trabalho, qual foi o encaminhamento que vocês deram lá para ela? Está com o microfone. Agora está com som. O que a gente fez em primeiro lugar foi acolhê-los, acolher a mãe, acolher a criança, demonstrar afeto, carinho e responder concretamente a necessidades que apresentaram. Um lugar para ficar, roupas para a criança, ver a relação da mãe com a criança, o aleitamento, o bem-estar da criança, que estava bem cuidada, apesar das circunstâncias. E ela ficou tranquila, baixou a ansiedade, a preocupação, quando se sentiu acolhida, segura, com carinho, com respeito de todos, né? E, principalmente, que a mãe tivesse a tranquilidade de transmitir essa tranquilidade para a criança, porque, sabe, ela vai transmitir essa tranquilidade no aleitamento, no colo, no cuidado, no trocar a criança, no afagar, no embalar. Então, é tudo isso. A mãe sendo amada para a criança se sentir amada também.
a mãe sendo acolhida para que a criança se sinta acolhida também. E foi isso bonito, porque o silêncio de todos externou assim, um cuidado pelo bem-estar da criança e um gesto bastante afetivo. Então, eu penso muito isso, ser amado para amar também. Agora, padre, aproveitando a sua resposta, antes de passar a palavra, perguntando para a Marta também e para o Tiago, o que a gente vê no seu trabalho, né, padre, que eu tenho acompanhado sempre aqui, acho que todos nós, né, que estamos aqui acompanhamos o seu trabalho, como é que eu vou dizer, a dificuldade do Estado responder às necessidades, né, dessa população abandonada. Que a Marta, dentro da rede de saúde mental em Belo Horizonte, né, trouxe para nós aí como é difícil, e o Tiago, que já trabalhou como médico, né, no próprio SUS, né, Tiago? Como é que vocês veem, vocês três, como é que vocês veem, o padre citou os profissionais que chamam as pessoas de clientes, né? Possivelmente até psicólogo, serviço social, não sei. Quer dizer, nós temos uma faculdade em cada esquina no Brasil hoje, de psicologia, de medicina, né? Mas o que acontece? De serviço social, o que acontece? Qual que é a crítica, qual que é a visão que vocês têm? Claro, nós acabamos de sair de um pandemônio, né? Mas mesmo assim nós temos muita pobreza, muita gente nas ruas. Eu queria uma avaliação político-social dessa situação por vocês três, por favor. Eu só diria uma coisa aí, e acho que o doutor vai poder falar melhor isso do que eu, mas eu gosto muito daquilo que diz o Jung. Você tem que saber todas as técnicas, mas diante de um ser humano, seja humano. Ótimo. Jung tem coisas fantásticas. Marta? Tiago? Marta, vai você? Oi. Eu penso que a gente está na contramão, né? A gente está num movimento contracultural, né? A partir do momento que a gente abre a possibilidade de desenvolver nossa capacidade empática, né? De escuta, como o padre Júlio falou, né? Estamos de frente para um outro ser humano como seres humanos, né? Buscando ouvir o que ele está disposto a falar. Né? Eu penso que, às vezes, a nossa formação, especialmente a formação médica, ela afunila a nossa capacidade de ouvir sensivelmente, e isso pode ser perigoso. Por exemplo, né, quando o senhor trouxe essa menina, essa criança que nasce, me fez lembrar que certa vez eu atendi no CAPS uma senhora em torno de seus 40 anos que tinha uma história de psicose, né, uma estrutura psicótica de longa data e fazia acompanhamento medicamentoso, enfim, e cuidados ali gerais. Mas um dia a mãe dela veio junto e ela contou a história que trouxe né, traz uma compreensão, porque essas pessoas contam a história não só delas, mas elas contam a história de um Brasil, uma história de um processo de colonização, de como que funciona tudo isso. E o que aconteceu? Essa mãe, ela estava gestante e houve lá numa comunidade caiçara, na Praia do Sono, de frente para o mar, eles moravam lá, vieram as pessoas ditas que tinham o poder, fizeram uma cerca e disseram que eles não tinham contrato, né? Não eram donas daquela terra, mas viviam ali há séculos já, enfim. E do dia para a noite vieram com máquinas e derrubaram a casa de todo mundo lá. O pessoal foi para o meio do mato, no meio da noite, horrível. E essa mulher, a mãe dessa moça, estava gestante dela. E ela nasceu nessas condições, então, terríveis, né? Então, infelizmente, essa questão do trauma, né, nela foi muito violento, né, ao ponto de ela carregar essa história para o resto da vida, né? Então, é algo que a gente precisa estar o tempo todo fazendo força, quase uma força contrária, né? E eu penso que o conhecimento pode ser a ferramenta para a gente poder
abrir os olhos e os ouvidos, a sensibilidade daqueles que não os têm, né? Marta? Bom, vou aqui agradecer aí né, o Padre Júlio e ao Tiago, e queria pensar, né, assim, como que a gente quando a Lili fala, né, né, em cada esquina, uma faculdade, etc, etc, etc. E como que a gente, né, como se posturar diante, né? Eu fico pensando que a postura é a de não poder, sabe, assim, se desvestir desse poder, né, para estar junto, porque aí, de fato, acontece o encontro, né, que se a gente está lidando com tanta coisa, né, assim, com tantos vazios, né, o poder não pode encher, né, mas acho que é sublimar mesmo, ou apostar, né, assim, apostar outras situações, apostar outras, né, assim, apostar no futuro, num, e de acreditar nisso, assim, sabe? Nós estamos num país, né, que há bem pouco tempo, foi dito aqui, né, ele proclamou, ele aboliu, né, a escravatura. E nós vivemos ainda no Brasil colônia, porque o lugar, né, o lugar dos descendentes, né, dos africanos escravizados, né, o lugar do povo negro no Brasil, né, dentro das estatísticas, se a gente for até os abrigos, né, se a gente for até as prisões, né, qual a maioria ali dentro? Né? Então, um país que assinou o papel, né, para não fazer muito feio diante do mundo, né, mas não retratou minimamente o que foi feito, né? Não retratou. Então, assim, então, quando a gente fala disso, né, assim, então a gente vive num cenário, né, nós brasileiros vivemos num cenário ainda muito, como é que eu vou dizer? Num cenário ainda muito autoritário, né? Num cenário sem oportunidades, sem possibilidades para muitos, né? E nesse lugar onde que tem uma necessidade de um reconhecimento, né? Que os privilégios continuam na mão dos mesmos, assim, né? E não vão querer abrir mão disso. Não sei se eu viajei demais, mas queria também falar um pouquinho contar para o Tiago, que nós estivemos em Paraty, há uns anos atrás, uma escolha, né? Nós, enquanto coletivo, né? A empresa social chamada Suricato, nós estivemos em Paraty, para muitas das pessoas ver o mar pela primeira vez. E fomos fazer um passeio e uma visita, né, visita cultural, assim. E passamos o dia lá no Quilombo do Campinho, não é? E foi, assim, um dos dias mais interessantes e impressionantes com a transmissão que a gente viu, né? Com o encontro com aquelas pessoas, né? Com os medos, com as histórias, né? Quando você fala da herança, né? As histórias que elas contavam, né? Que foi um quilombo criado por mulheres, né? Então, elas vão contando, assim, como que foram né, as primeiras ali que eram as lideranças, e de como essa liderança, ou esse lugar, né, de comando é transmitido, né, é repassado ao mais jovem, e a preocupação, inclusive, com a perda do norte, ou com a perda da referência, né, assim, e um esforço para a sobrevivência ali, enquanto cultura, enquanto um povo, né, com aquilo que traz, né, com aquilo preservado, né, preservado, muita coisa preservada ali. Foi um encanto encontrar aquelas pessoas. Então, foi um momento muito importante, né, nessa construção que a gente descreveu, né, porque no meio do caminho a gente ia buscar outros lugares e outras possibilidades para ampliar o universo, né, assim, para entender que o mundo é grande também, né, e que tem outros sofrimentos, tem outras dores, né, a gente ainda não tinha ouvido falar, né, da casa de engorda. Marta, eu vou ter que te cortar de novo. Eu estou falando demais? Nós estamos combinado com o Padre Júlio. Então... E aí eu quero saber, Padre Júlio, nós já temos 2 inscritas. O senhor quer dar a palavra ou o senhor precisa ir?
Eu logo já tenho que concluir, mas acho que é bom a Marta concluir, e Tá. aí podemos unir as duas colocações. Ok. Obrigada, padre. Martinha, conclui. Tá, obrigada. Então, a gente foi, assim, tinha uma casa de engorda, e aí nós fomos lá para ver que lugar era esse, né? Aqueles africanos que chegavam muito magrinhos, né, iam para esse lugar para comer muito, 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 para aumentar o peso, para custar mais caro. Então, assim, foi muito impressionante ver esse lugar. Eu nunca tinha ouvido falar que existia essa casa, né? Esse tipo de estratégia, né? Esse tipo de medida. Mas, então, só voltando aqui para a gente poder fechar, que a vontade de se construir essa utopia, que não se espanta com a realidade, pelo contrário, ela a confronta como uma tarefa e uma invenção. Ok. Então, vamos ouvir a pergunta da Beatriz, da Raquel. Ana, ele tinha falado duas, então. Algumas de vocês duas meninas aqui de Belo Horizonte cedem a palavra para a Ana Virgínia? Não precisa não, Ana Virgínia? Não, deixa as meninas, obrigada. Ok. Então, gente, sejam breves, por favor, na colocação de vocês. Tá, vou ser breve. Na verdade, é um comentário, né, assim, como eu trabalho com a população de rua aqui em Belo Horizonte, né, eu percebo, assim, que o sofrimento mental, ele acontece sempre, a doença mental, nem sempre, né, e não tem como não acontecer o sofrimento mental, né, e acho que essa experiência que a Marta trouxe é de saúde mental, né, porque ela marca sempre essa questão do olhar, né, e eu percebo sempre assim como que o olhar, né, tira essa pessoa da invisibilidade e começa a dar um mínimo de atenção mesmo, né, para tirar essa pessoa desse campo onde ele não é um nada, né? E falando só rapidinho aqui, só acrescentando aqui, eu não sei se é uma lei estadual, está falando do choque com a criança, né? Porque é assustador mesmo um bebê, né, na rua. Aqui em Minas, por lei, pode retirar a criança compulsoriamente da mãe que mora na rua. Então, essa mulher, quando ela sai da maternidade, muitas não vão fazer o pré-natal por medo da criança ser retirada dela. Então, ela vai só na hora do parto. E essa mãe, quando essa criança é retirada, ela vira um monstro, ela sai para a rua para matar ou morrer, de ódio, né? E como o padre falou, mas é um rebelar-se, né? Ela está se rebelando. É a forma de dizer algo, de protestar, né? É isso. Raquel? Raquel, você tirou o vídeo e não ligou o som. Voltou? Apareceu o som? Sim, tudo bem. Vou fazer uma pergunta breve, né? Não sei nem se é uma pergunta que tem resposta, mas que todas essas falas aí me fizeram uma provocação, né? De uma reflexão nesse sentido, que começou aí com a fala do Padre Júlio, né? A respeito da patologização do sofrimento psíquico, né? E o que é essa patologização, e o que é individual, o que é coletivo, né, em relação a essa questão da miséria e da saúde mental, né? Porque me parece que quando a gente coloca em categoria, né, e coloca como uma doença, né, a gente se exime um pouco da responsabilidade da questão social e coletiva da miséria, né? Porque parece que a doença não é uma causa, né? Como diz o Tiago aí, que vê uma coisa lá de trás, né? Que já tem ali toda uma carga histórica, né? Contribuindo, e me remeteu assim, é como se fosse que a pessoa tivesse com um prego enfiado no dedo, gritando sem parar, e a gente estivesse falando o tempo todo do grito da pessoa e não estivesse falando do prego, né? Que está colocado ali. Então, assim, a minha pergunta né, em relação à questão do padre Lancelotti, assim, de como fazer essa escuta e essa
escuta social e individual diante de tanta miséria, né, e tanta dor. No caso da Marta, né, também, eu acho que ela já fez um pouco essa escuta, mas também como que é no cotidiano dela essa escuta né, desse desejo aí do trabalho e dessa impossibilidade, né, às vezes da sociedade de escutar esse desejo dessas pessoas, de dar voz a essas pessoas. E no caso do Tiago também, mesma coisa, né, assim, como que é lidar com essas questões coletivas e individual, o que é do individual, o que a gente pode fazer, né, enquanto profissionais no campo do individual, com toda essa carga coletiva que nos atravessa aí, né, essa carga coletiva da miséria, da incompreensão, né, da falta de escuta, da questão da categorização, de querer categorizar muitas vezes e não escutar, né, toda essa miséria aí que os três trouxeram para a gente, né, com os relatos deles. Beleza, É isso. Raquel. Vocês querem falar, Padre Júlio, Tiago, Marta? Eu só diria de que acho que tem um método que para nós é importante, que é conviver. Sem conviver, você não escuta, você não ama, você não é desafiado e nem desafia. Então, é preciso saber conviver. Nós, muitas vezes, queremos curar, sanar, resolver e não conviver. Então, é preciso, e essa é uma exigência para nós, conviver, para poder entender, compreender, entender, inclusive, a nossa limitação, as possibilidades e a construção não para, mas com. Eu acho que é aí que está a grande questão e que a nossa luta é histórica, não está na nossa intencionalidade. A luta não começou conosco e não vai acabar em nós. Nós fazemos parte de uma luta histórica. Eu acho que isso me conforta muito. É uma luta da qual eu faço parte e que, depois de mim, outros virão também, como vieram antes de mim também. Eu não sou o único, eu faço parte de uma luta. E ter o espírito crítico, autoavaliação, conviver para partilhar. Eu sintetizo dizendo, com uma mão eu partilho o pão e com a outra eu luto. Obrigada, Padre. Marta e Tiago, querem dizer algo? As falas do Padre Júlio são sempre muito potentes, né? Elas alcançam e nos atravessam com uma força. Eu fiquei pensando que essa questão do curar é parte da cultura higienista já, né? A ideia de curar já é uma ideia baseada num pensamento médico, né? E não num pensamento mais complexo, né? Onde a gente se envolve, onde a gente está inserido dentro do tecido social. Então, assim, fico pensando que quando você trouxe essa questão, eu escrevi aqui, quando a gente consegue encontrar representabilidade para os sintomas, quando a gente ajuda a pessoa a entender que ela é fruto de várias experiências que antecedem a ela, né, também, né, questões transgeracionais, como falei, quando ele consegue encontrar representabilidade, o sujeito, para aquilo que o sujeito pensava ser exclusivo para ele é o problema, né? É ele que tem. Ele se autorrefere como os problemáticos e não resultado de toda uma configuração, de uma construção social, de uma construção histórica. Quando a gente consegue, num trabalho, por exemplo, de acompanhamento, ou de cuidado, ou de, enfim, de visibilidade, como Marta e o Padre Júlio trouxeram, consegue encontrar visibilidade, aquele sujeito já está num outro lugar. Ele já tem uma outra possibilidade de construir uma identidade, né? Então, um eu, né? Com uma condição de sujeito. Pode falar. Rapidinho, o meu áudio, minha câmera está com problema, que eu não estou conseguindo voltar, então vou só de áudio, tá? O que a gente viu, assim, né, o que a gente está ouvindo, acompanhando aqui, né, e agradeço ao Tiago e ao Padre Júlio, confirma justamente o quão precioso são, né, o que é o trabalho coletivo, né, tão precioso, e a capacidade de uma reflexão crítica ampliada,
Em poucas palavras, né? Assim, talvez isso seja um indicador mais eficaz para operar as regras e para produzir, em nosso caso, o bem-estar nas pessoas, né? Que a gente cuida e para nós mesmos. Bom, obrigada. Tem um chat da Flavinha dizendo que ela levava comida para as pessoas de rua, mas que quando ela passou a sentar e conversar com as pessoas, ela viu que ela estava fazendo muito mais. Gente, eu quero agradecer muito a presença do Padre Júlio, que é uma pessoa ocupadíssima, como todo mundo sabe, que veio aqui nos dar essa noite maravilhosa, né? Marta também, com todas as suas ocupações, todos os seus pacientes, como a gente fala, padre. E o Tiago, né, nosso colega, que preparou tanto para a gente discutir. Eu acho que eu não vou falar, padre, que a gente vai te chamar de novo, porque eu sei que para o senhor é muito serviço, né? Mas, se o senhor falar que vem, a gente faz outro. Não, vamos sim, pode marcar, vamos combinar. Opa, ganhei a noite, então tá ótimo, maravilha. Marcamos numa data que seja mais propícia para o senhor, tá bem? Que não lhe canse tanto. Gente, obrigada a todos por virem. Eu acho que todos nós aqui temos essa comoção, esse desejo de contactarmos e convivermos, né, com quem é menos favorecido e que podemos levar alguma coisa, né? Espero que a gente saia mais fortalecida que hoje com essa ideia. Obrigada, boa noite. Padre, muito obrigada. Tiago, Marta. Obrigada também. Estou dando tchau aqui, mas vocês estão me vendo, tá? Mas a gente acredita em você. Beleza. Boa noite. Gente, obrigada por virem. Boa noite. Pode crer. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.